A todos que nos assistem, sejam bem-vindos. Trata-se de um trabalho desenvolvido pelo Conselho Missionário Paroquial da Paróquia Nossa Senhora das Candeias e a produção feita pela PASCOM, de nossa comunidade paroquial. O nosso interesse é fornecer alguns subsídios para os missionários, para os cristãos mais interessados em aprofundar sua fé no mundo de hoje. E nós começamos apresentando a vocês um breve estudo, uma breve avaliação, mas de ordem prática sobretudo, sobre a Carta aos Hebreus. É um livro do Novo Testamento. Para isso, utilizaremos o exemplar famoso, a tradução da chamada Bíblia de Jerusalém. Não se preocupe, se você tem uma outra edição, inclusive a edição pastoral, que a meu ver não é a melhor, mas está valendo também, não tem problema. O fato de utilizarem outras traduções, outras edições é até enriquecedor, porque afinal de contas o que temos em nossas mãos são traduções. Traduções, que significa isso? Que a carta aos Hebreus não foi escrita em português. Absolutamente. Nos tempos bíblicos o português nem existia. Nós temos uma tradução. E a tradução mais próxima do original é a da Bíblia de Jerusalém. Esse é o título, Jerusalém. Muito bem. Então, já forneci um indício de que a escritura não foi redigida em português. A carta aos Hebreus foi escrita na língua grega. Esse grego é falado ainda hoje, afinal existe o país chamado Grécia. Não. O grego bíblico não existe mais. Foi extinto, porque todo idioma tem uma dinâmica própria. Com o tempo se modifica. O grego falado hoje não tem absolutamente nada a ver com o grego da antiguidade. Então, repetindo, nós temos uma tradução. É importante compreender também o título, Carta aos Hebreus. Algumas traduções intitulam Epístola aos Hebreus. Por quê? Bom, segundo alguns autores, epístola é um texto oficial, é um texto público, enquanto que carta expressaria um texto mais privado, particular. Eu não uso essa distinção. Para mim, são sinônimos. Então, Carta aos Hebreus, Epístola aos Hebreus, para mim e para muitas pessoas também, dá no mesmo. Agora, alguma vez vocês pararam para perguntar por que epístola ou carta aos Hebreus? Naquele momento, quem são os hebreus? Veja bem, os hebreus são judeus cristãos, aqui, destinatários imediatos da carta. Todos nós somos destinatários, porque trata-se de um livro inspirado por Deus, é palavra de Deus, é mensagem de Deus e por isso vale para todos os tempos. Mas naquele momento, o autor sagrado tinha em vista que tipo de pessoas? Cristãos que antes tinham sido judeus, ou seja, cristãos que antes tinham sido praticantes da lei de Moisés. Jesus foi um judeu. Jesus foi um praticante da lei de Moisés. Os apóstolos também. Somente décadas depois, houve uma transição que eu não vou me explicar agora, é que o cristianismo toma uma feição própria. Porque se isso não acontecesse, ele seria simplesmente uma facção, uma vertente do judaísmo, da lei de Moisés. Então essa carta é destinada a cristãos que antes tinham sido judeus. Mas por que alguém se ocupou em escrever essa carta? Essa carta tem 13 capítulos. Por que alguém se ocupou em redigir essa carta para cristãos que antes tinham sido judeus? Tecnicamente chamados de judeu-cristãos, tá? Judeu-cristãos. Aqueles cristãos vindos do judaísmo, vindos da antiga lei, vindos da lei de Moisés. Por quê? Porque esses judeu-cristãos estavam com a fé estremecida e muitos estavam pensando em voltar à lei de Moisés. Impressionante isso, né?
eram evangelizados, claro, tinham sido batizados, eram cristãos. Mas num dado momento a fé estremece e eles pretendem então retornar à velha e superada lei de Moisés. Então nessa preocupação o autor escreve. Tanto é que nós veremos que ao longo dos 13 capítulos o autor se mostra bom conhecedor da lei de Moisés. Ele possivelmente era um cristão também vindo do judaísmo. E ele então apresenta todos os requisitos do judaísmo, da lei de Moisés, da religião do Antigo Testamento, para ser mais popular, como sendo prefiguração de Jesus Cristo. Prefiguração é aquilo que anuncia, que sinaliza o que vem depois. Então, o autor mostra um perfeito domínio no conhecimento da lei de Moisés e, por conhecer tão bem, ele vai mostrando passo a passo na pessoa de Jesus Cristo que a lei de Moisés está superada, que não faz sentido voltar a essa prática. É importante entender a motivação imediata da redação. Até porque tem aqui uma outra curiosidade que é interessante falar para vocês. O estilo desse texto não é de uma carta. Não é. Porque naquele tempo, e as outras cartas do Novo Testamento seguem esse esquema, toda a carta começa cumprimentando os destinatários. E isso não acontece na chamada carta aos Hebreus. Não há cumprimentos. A impressão que se tem aqui é um discurso. Alguém fez um discurso ou fez um pequeno tratado destinado aos cristãos vindos do judaísmo. Nós nos acostumamos, porém, a ter na conta de uma carta. Não faz mal, é somente uma questão literária, conceitual. O mais importante mesmo é a mensagem central dessa carta, chamamos de carta também, porque toca no núcleo central de nossa fé. É impressionante a riqueza dessa carta. Espero sinceramente que vocês acompanhem semanalmente as reflexões que aqui colocaremos, porque terão consequências práticas, cotidianas, diretas na vivência da fé. É por esse motivo, então, que nós escolhemos, como início desse trabalho feito pelo Conselho Missionário Paroquial, realizado pela PASCOM de nossa paróquia, a carta aos Hebreus. Humanamente falando, quem redigiu essa carta? O autor é Deus. Todos os livros da Santa Escritura têm a Deus por autor primário, porque tudo o que ela contém foi redigido por moção, por impulso, por inspiração do Espírito Santo. Sim, isso aí não se discute. São livros canonizados, são regra de fé. Mas, humanamente falando, quem foi que escreveu esse texto da carta aos Hebreus? A resposta é: não sabemos. É incrível. O cristianismo oriental, nós somos ocidentais, né? O cristianismo oriental é acostumado a elencar essa carta como sendo do apóstolo Paulo. Mas o Ocidente não vê dessa forma. Por quê? O estilo da carta, a maneira de escrever, não corresponde às outras cartas tidas como realmente paulinas. É bem diferente. É bem diferente. Então nós não sabemos quem é o autor humano dessa carta. Mas para nós basta saber que ela foi redigida por inspiração do Espírito Santo. Sabemos pelo menos a data em que ela foi escrita? Olhe, de nenhum livro bíblico temos a data matematicamente exata. São sempre aproximações. E quando se trata do Antigo Testamento, piora a situação. Mas, com toda certeza, essa carta foi escrita entre o ano 75 e o ano 85 depois de Cristo. Mais ou menos isso, são datas aproximativas. Falamos isso por quê? Porque, segundo muitos autores, o fato da carta aos Hebreus mostrar como superada a lei de Moisés
revela que o templo de Jerusalém já não existia mais. E nós bem sabemos, é historicamente comprovado, que no ano 70 de nossa era, o templo foi completamente arrasado juntamente com a cidade de Jerusalém pelo Império Romano. Isso faz com que a carta aos Hebreus tenha um significado especial, mostrar aos cristãos a consciência de que a destruição do templo é como que um desígnio divino para mostrar que o verdadeiro sacrifício que se oferece a Deus agora é o Cristo e não mais aquelas oferendas prescritas pela lei de Moisés. No entanto, qual é a consequência prática que nos faz trazer até vocês reflexões semanais a respeito da carta aos Hebreus? Veja só que como isso é importante que vocês entendam. Trata-se de um cristão escrevendo para cristãos. Isso já é digno de nota. Um cristão que está escrevendo para cristãos. Puxa vida! Mas esse cristão devia escrever para os não cristãos, para que se tornem cristãos. Porque isso é que é ser missionário, é trazer novas pessoas para o Cristo. Mas não é o que se passa aqui. O que se passa aqui é um cristão que está escrevendo para quem já é cristão. Esse quadro se repete nos dias de hoje. Vivemos num tempo em que, claro, quem não é cristão tem fome de Deus e temos de levar esse Deus a esses que não são cristãos ainda. Mas observem que mesmo quem já é cristão está precisando de evangelização. Por isso que João Paulo II falava em uma nova evangelização. Ele não falava numa reevangelização, mas numa nova evangelização, com novos métodos, com novas dinâmicas, com outra criatividade. Então, o desafio que se apresenta para o desconhecido autor da carta aos Hebreus se apresenta para cada um de nós hoje. Nós estamos precisando criar formas mais atrativas de levar o Cristo a quem já é cristão pelo batismo ou quem já se julga praticante da fé cristã. Mas tem alguma coisa errada que eles não cativam os que são do mundo, aqueles que nós taxamos do mundo. Então essa é uma consequência de ordem prática. Uma, porque tem muitas outras também. Vamos conhecendo no decorrer dos nossos encontros semanais. Então observem a atualidade da carta aos Hebreus já na sua motivação inicial. Como é que nós vamos então dirigir a palavra do Evangelho a quem já é cristão, a quem já se julga conhecedor dessa palavra, a quem diz que já ou escuta falar sobre isso desde a sua infância? É difícil. É por esse motivo que aqui se revela um outro detalhe que até nos assusta. A nossa missão hoje é muito mais difícil do que a do tempo dos apóstolos. É mais difícil, isso não é drama, isso é uma verdade. Porque os apóstolos estavam levando uma notícia que era 100% novidade para seus destinatários. O cristianismo se apresentava como uma religião inteiramente nova, por motivos que explicaremos no decorrer de nossos encontros. Ao passo que nós, hoje, temos que encontrar uma forma de dirigir essa novidade para quem já julga conhecê-la e que, por achar que já a conhece, não revela tanto interesse ou escuta por educação. Então, o nosso desafio hoje é bem maior do que na era apostólica. Também pelo fato de que hoje enfrentamos diversas correntes de pensamento que são um grande obstáculo. O ateísmo, por exemplo. O ateísmo é recente, minha gente. O ateísmo nasceu no século XIX, há mais ou menos 250 anos. No tempo dos apóstolos, o ateísmo era impensável. Existia todo tipo de religião, mas não existia ateísmo. Era uma atmosfera totalmente religiosa, ainda que com muitos e muitos desvios, mas era uma atmosfera religiosa.
E hoje encontramos os mais diversos tipos de criatividades em nível de pensamento, certamente inspiradas por Satanás, para nos desviar do foco central, que é a pessoa de Jesus. Então, só repassando, vocês procurem levar em conta o objetivo central dessa carta e a nossa proposta como um conselho missionário paroquial. Ativar a fé daqueles que se sentem débeis, enfraquecidos, estremecidos ou relativizam tudo. É uma tarefa difícil, mas esta missão é urgente, é necessária e pretendemos semanalmente fornecer a vocês alguns subsídios muito úteis a essa tarefa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.